Oi, pessoal! E falando sobre o tema de aonde é melhor ser pobre, no Brasil e no Japão. Hoje eu assisti o vídeo do Ed Conexão, onde ele aborda esse tema e eu queria estar passando para vocês um pouco do meu ponto de vista. E em primeiro lugar, o meu perfil é de uma pessoa que veio com 8 anos para o Japão e desde então nunca voltei para o Brasil. Então eu tenho muita pouca memória do Brasil, então eu não consigo fazer essa comparação de qual que é melhor, no Brasil ou no Japão. Mas eu posso falar para vocês sobre a minha experiência de estar vivendo aqui no Japão. E falando mais um pouco sobre o meu perfil, é que eu sou uma pessoa que cresceu aqui no Japão, os estudos foi tudo aqui no Japão, desde os 8 anos até o Senmongakko. Então eu estudei no Shogakko, Chugakko, Koukou e no Senmongakko também. Então eu me formei na área de gastronomia. Então eu exerci a profissão de gastronomia, na verdade foi bem pouco. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nas fábricas e desde então eu trabalhei mais ou menos 10 anos somente em fábrica de fundição, fábrica de componente eletrônico, mas sempre voltado em autopeças. Então eu casei com a Brenda, tive filhos, comprei casa, comprei carro e a minha vida aqui no Japão em si, já tive altos e baixos. No começo da minha vida de adulto, recém-casado, já passei também por dificuldades financeiras. E depois de trabalhar muito tempo em fábrica, sempre utilizando a minha habilidade de falar 2 línguas, sempre sendo a ponte, dos brasileiros e dos chefes japoneses. E sempre também ajudando conhecidos, parentes também, na questão de visto também. E não só em fábricas também, eu também já cheguei a trabalhar como intérprete, em algumas empresas também. Então que eu resolvi ser autônomo aqui no Japão e começar a tradução LB junto com a Brenda. Então esse é o meu perfil. E sobre essa questão de aonde é melhor ser pobre, no Brasil ou no Japão, uma coisa que eu posso dizer, já que eu não posso fazer essa comparação, é que se eu moro aqui no Japão, eu tenho quase uma certeza de que por mais que eu passe por necessidade financeira, eu nunca vou passar fome, porque eu conheço mais ou menos o sistema. Por mais que eu tente viver sem precisar depender do governo, sem precisar de depender de nenhum tipo de sistema, eu sei que se faltar comida, eu posso procurar alguma ONG, onde que faz distribuição de alimento, que tem ali um tipo de banco de alimento. Eu sei que se eu for na prefeitura, eles oferecem também um certo tipo de cesta básica também. Então nessa questão sobre a fome, em caso de uma situação financeira bem complicada, eu tenho certeza que fome eu não vou passar. E sobre moradia também, caso aconteça de eu perder a minha casa, acontecer alguma coisa, eu conheço várias igrejas, eu conheço várias pessoas assim que se eu bater na porta, essas pessoas vão poder me dar um abrigo, ou pelo menos para minha família poder passar um tempo para poder se estabelecer novamente. E falando um pouco sobre orgulho, muitas pessoas quando se encontram em uma certa dificuldade têm vergonha de pedir ajuda, E sobre isso, na verdade, o meu orgulho, eu sou uma pessoa assim muito orgulhosa, na verdade. E o meu orgulho, ele está focado no bem-estar da minha família. Então, se eu precisar de um dia abaixar a cabeça para pedir ajuda, pedir alimento para algum lugar, para o governo ou para algum tipo de banco de alimento, se eu precisar de abaixar a cabeça para conseguir uma moradia para minha família, eu não vejo nenhum problema em estar fazendo isso e eu não vejo isso como me rebaixando. Eu vejo isso como que eu estou protegendo o meu orgulho, protegendo a minha família, para que a minha família não passe nenhum tipo de necessidade, passar fome e ficar no tempo também, E isso eu acho que é o mais importante e o mínimo que eu tenho que oferecer para minha família. E eu tô passando para vocês, esses exemplos, o que eu penso, mas é claro que eu nunca quero que chegue numa situação dessa, Então eu sempre vou trabalhar direitinho, vou me esforçar direitinho, para que a minha família sempre possa ter o bom e do melhor. E outra coisa assim também que eu penso sobre o meu orgulho, eu tenho um tipo assim de objetivo de vida que é totalmente focado no bem-estar da minha família e também nas minhas crianças, que eu tenho o dever de fazer com que os meus filhos, eles cresçam, que eles chegam na idade adulta e eles tenham assim a capacidade de poder viver sem mim. Daí quando eu conseguir chegar nessa fase e eles crescerem o suficiente e eles não precisarem mais de mim e eles puderem seguir a vida deles, aí sim que o meu foco, a minha vida assim vai estar completa. O que vai vir depois disso, até aí eu não penso. Mas o meu foco principal é totalmente com os meus filhos, para que eu possa passar tudo para eles, para que eles possam viver sem a minha presença, Então eu fiquei refletindo sobre isso. Eu sei que morando no Japão, eu consigo oferecer tudo isso para os meus filhos. E eu não sei como que é o Brasil para poder falar alguma coisa sobre isso.
Mas morando aqui no Japão eu tenho essa segurança dentro de mim, né? Daí eu falei um montão de coisa pra vocês, talvez algumas coisas não faz sentido também, mas o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário. Muito obrigado e tchau!